todos bem-vindos. Sabe muito. E aí, posso começar? Começar a gravar? Gravando. Gente, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro das mentorias, famigeradas mentorias, tá? Acontece uma vez a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 6 horas da tarde, também conhecido como horário mundial de organizar a vida. Né? É o dia mundial de organização. Todo mundo deixa para organizar o que precisa no domingo à tarde. E quem não deixa maluco? Quem não deixa maluco, certo? Hoje o tema não será um específico, hoje eu vou escutar todos que estão aqui na aula. Se você está assistindo essa aula gravada, aconselho que tente participar, tá? Tente participar, que você consegue tirar todas as dúvidas, e como quase todas as dúvidas são individuais, às vezes serve para você, às vezes não, é bom que venham para poder tirar suas dúvidas, certo? Aconteceu um encontro parecido com esse, com esse mesmo tema livre, no começo das férias, aproximadamente um mês atrás, certo? Ou 2 encontros atrás. Né? Tirando esse, 2 encontros atrás. Então, eu quero falar com vocês, né? Eu quero saber o que é que vocês aí estão pensando, o que é que vocês estão querendo, o que é que está acontecendo aí. E o formato também vai ser o mesmo, tá? Assim, as pessoas vão mandar dúvidas, vocês vão mandar dúvidas, e aí meio que por sequência de chegada, certo? Chegou primeiro do contra, depois a Lindinha, o Pedro, se quiser mandar também, mas o Pedro já tá, é que ele está apenas como um observador onisciente, né? Observador onisciente. Ele está aqui só charlando. Então, mandem aí, mais ou menos pela ordem de chegada. Aí depois foi a Raíssa, o John, Rafa, e aí o Arthur também, né? Chegou cedinho. Então, assim, vocês vão mandando suas perguntas, e aí sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar, certo? Quem quer, assim, tecnicamente, quem tem que perguntar primeiro é o do contra, né? Se o do contra não tiver uma pergunta, aí passa o próximo, que eu acho que é a Lindinha. O Pedro, ou acho que o Arthur também. Certo? Vão aí, mandem suas perguntas. Do contra, você tem alguma coisa? Vai. De Alex, PA, foco médio. UFC? Caraca, conterrâneo. E o PA? Muitas pessoas digitando. Ah, tá. Tá. Vou esperar, vou esperar. De Alex. Não, cara, só pra dar boa noite. Só para dar boa noite. E aí, gente, a pergunta do Pedro aí é boa, né? Muito boa. É, velho. Tô esperando também. Curiosidade tá matando. Aí, eu do contra. Olha aí, caralho do contra. Que pergunta, cara. Que pergunta boa, bicho. Critiquei o cara à toa, velho. Demorou tanto e fez um negócio tão bom. E aí, né? A pergunta dele é: qual a sua opinião ou conselho, tá? Para quem ainda não decidiu qual curso que quer fazer nessa reta final. Se é interessante entrar, mesmo não tendo 100% de credencial. Bom, eu vou dar aqui. Eu não vou nem olhar pro chat, tá? Nem vou olhar pro chat agora. Ficar aqui só com vocês. É, eu tenho
duas boas coisas a dizer, tá? Eu não sei se entra como conselho, eu não sei. Sim, vocês. Vamos falar que vocês interpretem da forma como vocês acharem mais adequado, tá? Mais convincente para vocês. Que é assim, é, quando a, a nossa vida acadêmica, ela tem estruturas, né? Você passa por camadas e camadas da nossa vida acadêmica. Você tem o seu ensino fundamental, você fica ali, é basicamente brincadeirinha, né? Você acha que aquilo é muito difícil, aí você fica, meu Deus. Quando você tá no Fundamental 1, o Fundamental 2 é incrível. Aí você tá no Fundamental 2, meu Deus, o ensino médio é incrível. Quando você tá no ensino médio, você começa a pensar, caraca, eu tenho um vestibular. Eu não posso pensar na faculdade ainda. Eu tenho uma barreira, né? Essa barreira se chama vestibular. Há os que vão fazer vestibular, né? Tem gente que só paga e é isso. Réis mortais como nós, fizemos vestibular, fazemos vestibular. Existe um ponto onde você vai meio que não se preocupando, você vai intuitivamente seguindo o seu caminho, porque tem uma progressão que é direta. Depois do sétimo ano é o oitavo, depois do oitavo ano é o nono ano, depois do ensino médio, enfim. Vai um atrás do outro. Até que chega um ponto onde você para. Se você não passar no vestibular, você não vai entrar na faculdade. Você, se você não agir em função daquilo, você fica parado, né, cara? Academicamente falando, claro. Então, assim, quando você, quando você para pra pensar assim, cara, agora não tem próximo ano. Eu não tenho algo certo no próximo ano. Vou fazer o vestibular, não sei se vou passar. O que é que eu vou escolher para fazer da minha vida? Acredite, se você passou a vida inteira com essa dúvida, ela vai continuar por um bom tempo. Ela vai continuar por um bom tempo. Porque durante essa vida acadêmica, principalmente pelo modelo de ensino que a gente tem, você não consegue chegar nessa conclusão de uma forma muito natural, não, tá? Nada natural, na verdade. Sabe por quê? Porque você passou a vida inteira sendo avaliado por competências de todos os que estão ao seu redor também são avaliados. As mesmas. A matemática é a mesma prova para todo mundo, química é a mesma prova para todo mundo, física, todos. Aí você vai se moldando com o quê? Pô, eu tirei nota boa em matemática, então gosto de matemática. Ah, eu tirei uma nota boa em redação, gosto muito de redação. E aí isso vai meio que movimentando, né? Vai guiando você para direções onde você acha mais adequado. Certo? Certo. Qual é o problema disso? É que quando você precisa se esforçar para o vestibular, quando você precisa estudar para poder tomar uma decisão, porque é isso que a gente faz, né? A gente está estudando para poder ter a opção de escolha. Você tem a nota, você entra na opção de escolha, você tem o poder de decidir as coisas. E aí você nunca para pensar muito bem qual é a sua decisão, cara. Por quê? Porque a decisão primária é eu tenho que estudar. Por que eu tenho que estudar? Porque se eu não estudar, eu não tenho que escolher, certo? A ausência do estudo, a inatividade, ela já é uma escolha, né? É a ausência de escolhas. Ela já se encarrega de dar um resultado por conta própria. Porque onde é que eu quero chegar com isso, né? Aonde que eu quero levar todo esse alicerce que eu estou construindo? É que quando você faz a preparação sem ter um guia, eu quero fazer isso, provavelmente, provavelmente você vai escolher uma coisa e você vai se duvidar depois de alguns meses dentro. A chance é muito alta mesmo. Você vai, se você não tiver essa dúvida agora, você vai ter essa dúvida depois de entrar. Não tenha dúvida, assim, não tenha dúvidas, é engraçado. Pode ter certeza. A chance de você entrar aleatoriamente no curso e amar isso de corpo e alma é baixa. É contar com sorte, né? É contar com sorte. Então, assim, você não decidiu ainda o que quer, vamos, você não pode olhar só para o parâmetro acadêmico. Você não pode olhar só para o parâmetro acadêmico. Você tem que olhar o que é que Guilherme, né, no meu caso, ou no seu caso do Conta, o que é que eu preciso fazer para poder identificar quais são aquilo que eu realmente gosto de fazer. Não precisa ser voltar na profissão, tá? Tem uma pergunta muito boa que um amigo meu me fez, uma vez, que é assim: o que é que você escolheria fazer se você tivesse todo o dinheiro do mundo? Se dinheiro não fosse um problema, por exemplo. O que é que você escolheria fazer se dinheiro não fosse um problema? Vocês já se perguntaram sobre isso? Dinheiro não é um problema, tá? Dinheiro não é um problema. Faria nada.
Falou muito, obrigado. Eu não faria nada. Então tá explicado, né? Tá explicada a dúvida de vocês. Entendeu? Assistente social, entendeu? Pior que eu não sei. Tá vendo? Vocês conseguem perceber isso? Que assim, vocês não têm um objetivo claro. Assim, o objetivo de vocês é ganhar dinheiro, né? É ficar rico. É ficar rico. E ele tá, tá na melhor parte, chegou na melhor parte, certo? O objetivo de vocês é ficar rico, né? É ficar rico. Aí, o que acontece? Eu vou explicar pra vocês com papel, tá? Com papel. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Ó, isso aqui é onde a gente tá, né? Isso aqui é onde a gente tá. E isso é onde a gente quer chegar, certo? Isso aqui são os pontos. Isso aqui são os pontos. Partida, esse aqui é onde a gente tá, e esse aqui é onde a gente quer chegar. Então, assim, quando você vem daqui e quer chegar aqui, você só tem essa imagem, só tem esses dois pontos, começa a fazer, pô, eu começo a traçar caminhos que vão levar ali. O que é que eu vou fazer? Assim, não, certo? Tá todo mundo me acompanhando, né? Todo mundo me acompanhando. Mas entenda, gente, assim, não é ficar rico, certo? A situação que eu dei para vocês foi o que vocês escolheriam se dinheiro não fosse um problema. Não é questão de só de ficar rico, é de vocês terem sucesso, né? Vocês serem bem-sucedidos ao ponto de não ter que se preocupar, dinheiro não ser um problema, certo? A falta dele não ser um problema. É exatamente isso, não é questão de só de passar fome, certo? A gente está trazendo essa discussão para poder dar um entendimento, tá? A verossimilhança não é 100% não, certo? Não é 100% fato. Mas eu quero trazer uma reflexão. A gente pensa nesses caminhos aqui, né? Como é que eu faço para ir daqui para cá? Olha, eu traço uma linha. Eu traço uma linha, correto? Mas eu, Guilherme, ignoro todos esses caminhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Certo? Isso aqui, ó, essa parte daqui, esses caminhos que a gente faz, esses caminhos aqui, são todos possíveis, tá? São todas as possibilidades que você pode tomar para poder chegar aqui, que é você não ter que se preocupar com dinheiro, tá? Para você ser bem sucedido, basicamente. Então, quando você parte daqui para cá, o vestibular, ele te induz a pensar dessa forma. Você tem que estudar, você se preocupar com dinheiro, você ter preocupações reais, eles fazem com que você queira encurtar isso ao máximo. O caminho que eu tenho que percorrer, o menor caminho que eu tenho que percorrer, para poder chegar bem aqui. Acho que a figura estava assim, né, no começo, para poder chegar bem aqui. Certo? Mas como fica invertido, acho que é melhor assim. Vai fazer diferente. Então, assim, a gente não para pensar no que a gente gosta, no que realmente faz sentido pra gente. Porque o que faz sentido pra gente é o quê? Fazer esse caminho mais rápido. Eu tenho que passar. Aí, consequências disso. Eu tenho que passar de primeira, eu tenho que sair do ensino médio já entrando na faculdade, eu tenho que, assim, um carinha que eu vi no TikTok que tem 16 anos já é rico porque ele fez não sei o que com tráfico pago, não sei o que, fez um monte de coisa. O cara tem 1 milhão de reais. Então, assim, cada vez mais a gente quer encurtar esse caminho, certo?
Cada vez mais a gente quer encurtar esse caminho. A individualidade, eu tô indo muito rápido, foi mal, tô indo muito rápido. Vou mais devagar? Estão acompanhando, né? Posso ir, então, posso continuar, né? A pergunta do... É porque a pergunta dele é muito boa, Gil. A pergunta dele é muito boa. A conclusão disso, a conclusão disso tudo que eu quero dizer que eu quero falar é que e é aí que eu termino assim que é isso que eu concluo. Uma das minhas boas coisas que eu tenho para dizer é que escolher o que é mais rápido, escolher o caminho mais direto, nem sempre é o melhor, cara, sabe? Nem sempre é a melhor forma, certo? Então, assim, se vocês conseguiram acompanhar o que eu quero dizer, né? Deixa eu, deixa eu só um instante, tá? Voltei, 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 certo? Sim, uma das coisas sobre o que as pessoas têm para poder, um conselho, né, sei lá, uma reflexão sobre quem não decidiu ainda é não tenha pressa para decidir. Não tenha pressa para decidir. Acredite, assim, a coisa mais. Não, eu vou dar pra vocês. Não vou nem muito longe, tá? Vou dar esse exemplo meu mesmo. Eu e o Guilherme, pode ficar com vontade. Eu comecei o curso há uns um mês e meio não, né? Um mês e meio antes de começar o curso, eu tinha muito assim, cara, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu quero realmente fazer isso? Eu tô fazendo economia, tá? Eu tô fazendo economia. Um mês e meio antes, eu me perguntei, cara, será que é isso que eu quero fazer? Será que é realmente isso que eu, será que é realmente essa a minha aspiração? Eu nunca parei de pensar e falar, nossa, eu quero ser um economista, assim, porra. Não, nunca me ocorreu. Certo? Aliás, eu nunca tive uma boa, assim, ideia do que eu queria, né? Eu não consegui me ver muito bem nas coisas. Então, assim, eu sempre me esforcei e pensei, vou me esforçar primeiro e depois eu vejo qual que é. Certo? Vou me esforçar primeiro e depois eu vejo qual que é. E aí, cara, eu entrei na UFC, tô na UFC e tal, tô fazendo economia por lá. E pasme, o curso ele não é o que eu esperava. Outro cearense, cara. Outro cearense. O curso não é o que eu esperava, cara. Entendeu? Eu não consegui me adaptar direito à metodologia, eu não gostei. E olha, ó, eu tenho 21 anos, tá? Eu entrei na faculdade com 21 anos. Todos os meus colegas têm 17, 18 anos. Todos. Todos eles têm 17, 18 anos. E tem especificamente um colega meu que ele tem 38. É o Felipe, o nome dele. Felipe, ele já tem mestrado em biologia, ele é professor federal, tal, o cara tá fazendo economia. E a gente conversa muito, a gente gosta muito de conversar. E ele me disse uma vez, cara, se você começar o curso com pressa de acabar, você desiste ele na metade, antes da metade. Se você, quando você for escolher alguma coisa, não tem uma escolha, não faça dessa escolha um peso para você, tá? Um cruz para você carregar. Se você tá em dúvida, pense assim, cara, eu tô em dúvida, não sei o que eu vou gostar, mas eu sei que eu gosto dessas coisas aqui. Então eu vou escolher algo que seja mais assemelhante com isso. Se eu não gostar, eu mudo. Não é o fim do mundo você mudar.
Não é, certo? Não é. Mas o que você não pode fazer, eu vou mudar de qualquer jeito. Vou para outro sem pensar. Você entrou num curso, se esforce nele, certo? Você fez uma escolha, se esforce nessa escolha. Vá, seja convicto dela. Faça acreditando que ela vai ser o melhor para você e não o melhor para o seu bolso, entendeu? Não o melhor para o seu bolso. Guilherme, mas dinheiro é importante? É muito importante, cara. Dinheiro é extremamente importante. É necessário, na verdade. Ele é muito importante. Mas você só vive em função do dinheiro até um certo ponto, cara. Você só faz as coisas motivado pelo dinheiro até certo ponto. Quem diz esse negócio de é, eu preciso de com dinheiro a gente faz tudo, não, não faz, cara. Não faz. Entendeu? Não faz. No final, assim, acredite, você vai ter que se aturar. Exato. Quando você faz com amor, cara, se você. Pensa só, pensem só com isso, tá? Existem 1 milhão de coisas aí que a gente não imagina. A gente não consegue imaginar que deram certo, que foi uma pessoa que gostava de fazer e fez. Por exemplo, o mouse, cara, o mouse aqui, sei lá. Alguém teve a ideia de criar isso porque ele gostava muito de mexer com informática, sei lá, com construir coisas. Aí ele foi lá e criou um mouse, por exemplo, um computador. Existem coisas, cara, que você simplesmente pode criar porque você gosta muito daquilo, entende? Mas eu vou passar dificuldade, cara. Toda escolha que você fizer vai gerar alguma dificuldade. Qualquer escolha. Não tem escolha perfeita. Não tem escolha correta. Existe a escolha mais adequada. Sempre, sempre. Toda escolha que você fizer, vai ter algum contra. Você vai abrir mão de alguma coisa. Certo? Tem uma frase que é assim, ó. Tem uma coisa que a gente aprende na economia, que é o conceito de trade-off. Assim, toda escolha reflete em uma não escolha. Ou, no caso, toda escolha é dupla, né? Toda escolha é dupla. Então, se você não sabe, não se desespere se você não sabe ainda. Estude, certo? Se prepare para o vestibular. O vestibular não está nem aí se você quer medicina, ou se você quer filosofia, ou sei lá, biblioteconomia. Não está nem aí, cara. Não está nem aí, certo? O vestibular, ele tá lá. Estude para fazer ele, para você ir bem. Faça as coisas de uma forma correta, né? Realmente se esforce para isso. Não pense em concorrência, não pense em nada. Pense em fazer aquilo porque você acha que é o que faz sentido para você. Estude pensando nisso. Quando sai o resultado, se não der certo uma opção, você vai em outra, em outra, em outra, e até achar a melhor opção possível para você. Guilherme, e se eu quebrar a cara? Tenta de novo, com outra opção. Faz outra coisa, certo? Não é absoluto, gente. Não é absoluto. Ou vocês acham mesmo que todo mundo entra na faculdade com a plena certeza de que vai fazer aquilo pro resto da vida? Claro que não, cara. Claro que não. Tem gente que se forma, passa 4, 5 anos na faculdade, se forma com alguma coisa que nunca vai usar na vida, que nunca vai fazer. Nunca. Nunca, nunca, cara. Que não vai ser útil, certo? Então, assim, vocês podem errar, né? Essa é a segunda coisa. Vocês podem errar, vocês podem cometer erros, vocês podem fazer uma escolha mal feita. Porque você tá na idade, Guilherme, eu já tô velho, eu tenho 20 anos. Cara, 20 anos, cara. Se tu não errar agora, tu vai errar quando? Quando tu tiver 60? Quando tu tiver 40? Entendeu? Você vai deixar pra passar por as experiências quando? Quando você não tiver disponibilidade, saúde, quando você não. Porra, entendeu? Tá na hora, cara. A hora é agora. Mais novo a gente não fica, exato. Mais novo a gente não fica. Certo? Né, com essa pergunta do contra, agora eu vou quando o Pedro, certo? Vou quando o Pedro. Tudo bem, gente, né? Tudo bem? Vocês, tudo certo aí? Vocês estão bem? A Raíssa sempre com essa frase, né?
Clima pesado, tá nada. Eu tô de boa, tô de boa. Achei que era a minha agora. Pode ser a sua, lindinha, também. Vai escrevendo enquanto eu responder a do Pedro. A do Pedro é de boa. Opa, tá aí. Mandou já. É isso. Vamos lá. Como lidar com segurança nessa reta final? Eu já repensei o curso, o vestibular que eu vou fazer, o meu plano de vida, meus estudos. Se esse ano valeu a pena mesmo. Ano passado eu me perdi total nessa ansiedade dos últimos meses. Outra excelente pergunta, viu? Pedrada, hoje é pedrada. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, gente? Vamos lá. Eu não sei se eu já falei pra todo mundo, né? Vocês lembram? Vocês, por acaso, se recordam de eu falar do paradoxo da escolha? Vocês já ouviram falar do paradoxo da escolha? Não? Todos, ninguém me fala do paradoxo da escolha. Você vai se arrepender de qualquer forma? Não, melhor ainda, cara. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu quero só saber o que é que o Pedro tá digitando. Eu tô curioso agora. Aí quando ele. Opa, pode dar prioridade às perguntas. Beleza, pode deixar, viu? Pode deixar, cara. Pode deixar. Você tá aqui só pra. Só que, ó, né? Os olhos que tudo bem. Magnânimo. Excelentíssimo. Você nunca tá errado, cara. Você só errou uma vez e foi quando achou que tava errado. Um caminhão carregado de azulejo. Você é um caminhão carregado de pito de granja. Viu? Isso aí. É isso aí. Você é um caminhão carregado de galinha pedreira. Essa aí ninguém conhece, só o cearense conhece. Enfim, enfim. Pergunta, hein? Pergunta. Vamos lá, hein, gente? Paradoxo da escolha. Vou explicar pra vocês. É, existe. Eu vou dar uma ideia aqui pra vocês, certo? Pra vocês pensarem na situação. Todo mundo aqui já pegou ônibus, né? Todo mundo, todos vocês já pegaram ônibus, né? Certo, certo? Beleza. Todo mundo pega ônibus. Mercedes, Mercedão. Mercedão. Eu sou um de Mercedes, certo? Todo mundo já pegou ônibus. Quem já pegou ônibus, eu não sei se vocês já pararam de pensar. Motorista particular. Bom, se você pegou ônibus, você já deve ter passado por uma vez onde você chegou, você estava chegando no ponto do ônibus e o ônibus que você queria pegar passou. Todo mundo já passou por isso. Se você pegou ônibus, você já perdeu o ônibus. Todo mundo que pegou ônibus já perdeu o ônibus, certo? Todo mundo que pegou ônibus já perdeu o ônibus. Você, por acaso, olha só, imagina, quando você perde o ônibus, o que é que você pensa? Porra, se eu não tivesse ficado aqueles 30 segundos a mais mexendo no telefone antes de começar a andar, porra, é sempre assim, cara. Pô, se eu tivesse, assim, se eu tivesse, quem mora em prédio, né? Se eu tivesse pego o elevador um pouco mais rápido, se eu tivesse tomado banho um pouco mais rápido, se eu não tivesse ficado me olhando muito no espelho, certo? Aí, olha só o que acontece, né? Olha só o que acontece. Eu cheguei eu tive essas conclusões e eu parei a pensar, caraca, né? Você vai voltando, cara, se você pegar esse pensamento e dar linha a ele, você volta exatamente por de onde você nasceu, certo? Se você pegar esse ponto, exato, exato. Se eu tivesse começado a andar um pouco mais cedo, se eu tivesse feito aquela coisa um pouco mais, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse ido dormir um pouco mais cedo, para poder acordar um pouco mais disposto e fazer as coisas um pouco mais rápido, eu não teria perdido. Pô, mas eu dormi tarde. Por que eu dormi tarde? Se eu tivesse
respeitado um pouco mais o limite do meu corpo, se eu não tivesse tomado café à tarde, por exemplo, se eu não tivesse mandado aquela mensagem, conversado até tarde, ou, enfim, você começa a voltar, entendeu? Exato. Pô, se eu tivesse começado a estudar um pouco mais cedo, se eu tivesse. Gente, vamos lá, né? Pra cada escolha onde você toma, cara, pra cada escolha onde você tomou, que você tomaria naquele ponto ali, naquilo ali, aquele pequeno ponto, você pensa, poxa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter tomado alguma atitude diferente. Aí sabe quando é que a gente para de pensar nisso? Sabe quando a gente começa a parar? Sabe quando a gente para de pensar nisso? Quando você atrasa, em algum momento, sei lá, no dia que a gente atrasar, por conta de 30 segundos a mais escovando os dentes, e esse ônibus, por acaso, tombar, sofrer um acidente, você começa a pensar que não existem coincidências. Não existem coincidências. No dia que você tiver uma prova de que as coisas funcionam exatamente do jeito que deveriam funcionar, porque se não tivessem funcionado, eu não estaria aqui hoje, a gente para. A gente para de se arrepender de ter feito as coisas do jeito que a gente fez. E sabe por que a gente pensa nisso? Porque você está numa situação ruim. A situação que você está não é boa. Você não julga como sendo adequada, pelo menos. Você não acha que você está vivendo uma vida boa. Você não acha que você está vivendo o que você merece, por exemplo. O que você merece é ter vivido a vida onde o seu eu de 10 minutos atrás teria escolhido adiantar 30 segundos a mais, porque aquela vida ali teria pego o ônibus que eu não peguei. Aquela vida ali teria chegado a tempo para um compromisso que eu não poderia faltar. Aqueles 30 segundos seriam os 30 segundos onde eu teria respirado um pouco mais, teria feito um pouco mais, teria tido um pouco mais de paciência antes de falar aquela coisa que eu não poderia ter falado para alguém. Ou, melhor ainda, no nosso caso, esses 30 segundos era o tempo de eu refazer aquela questão, que foi a questão decisiva de eu passar o ano. Pô, imagina, cara, se eu tivesse estudado aquele conteúdo 10 minutos a mais, eu teria conseguido resolver essa questão aqui e eu teria aprovado, não estaria aqui hoje. A vida do Guilherme, que escolheu estudar mais, é muito melhor do que a minha. Certo? A minha vida nunca é boa. Ela nunca é a melhor. A vida do meu eu, que tomou aquela decisão que eu julgo hoje sendo a mais importante, é melhor do que a minha. Nessas múltiplas camadas, nesses multiversos aí onde a gente coexiste, existe um deles que alcançou tudo que você gostaria de ter alcançado de primeira vez. Eu vou dar o meu exemplo. O Guilherme, que tirou um ouro na UBMEP, foi com 14 anos e foi para o Rio de Janeiro viver uma semana olímpica, que tirou ouro em tudo que tinha para fazer, porque tinha estudado mais, tinha sabido fazer aquilo, tal, não sei o quê. O Guilherme, que participou de Olimpíada Internacional, tal. Esse daí viveu uma vida extraordinária. Mentira. Sabe qual é a melhor parte disso? É mentira. É mentira. Não viveu. Sabe por que ele não viveu? Você sabe por que ele não viveu? Sabe por que a vida dele não é melhor que a minha? Sabem? Vocês sabem por que a vida dele não é melhor? Porque não existe. Não existe. Como é que alguma coisa que não existe é melhor do que a minha que entendeu? No seu caso, Ninja, como você fez a pergunta, você já repensou vestibular, curso, já pensou se esse ano vale a pena? Sabe por quê? Porque você imagina uma lindinha onde ela fez as escolhas corretas, onde ela nunca teve dúvida, onde ela acertou tudo de primeira e ela não acertou escolhendo o que você acertou, escolhendo o que você está escolhendo. Por isso que a gente se julga tanto, cara.
Por isso que você gosta tanto de se martirizar, de você gostando de fazer uma penitência consigo mesmo. Porque no final das contas, você não se coloca no seu lugar onde a sua vida existe, ela é a melhor possível e a pior possível. Porque é possível. Simplesmente porque é possível. Você é o seu eu, aquele lá que deu certo, que no universo que é perfeito, onde todas as escolhas dele foram corretas, onde tudo deu certo, tal, beleza. Aquele eu lá, ele não acontece por culpa sua, 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 culpa sua. Ele não acontece por culpa sua. Por quê? Porque você tomou escolhas erradas. Ele só tá aqui no campo da imaginação porque eu não tomei as escolhas certas. É isso que a gente pensa. Mentira, mentira, grande mentira. Sabe por quê? Porque eu tô aqui. Entendeu? Porque eu tô aqui. Como é que a vida dele é melhor que a minha? A vida dele não existe. A vida dele não existe. Sabe as infinitas noites onde a gente se imaginou sendo alguma coisa de extremo sucesso, aquela ansiedade antes da prova, meu Deus, imagina se eu passo. Aí você resolve aquelas questões, meu Deus, imagina se essa questão aqui eu acerto e eu passo. E você tá resolvendo a redação, meu Deus, imagina se eu tiro 1.000 nessa redação, meu Deus, a redação tá... Entendeu? Assim, o seu ano valeu a pena. Aliás, ele foi o que mais valeu a pena de todos os outros anos. Sabe por quê? Sabe por que foi o ano que mais valeu a pena? Porque existiu. Porque é possível. Porque está sendo vivido. Os outros não existiram. Qual é o comparativo que você tem? Você nunca vai viver esse mesmo dia de novo. Nunca. Como é que ele pode ser pior? Ou melhor? Como? Não existe 2 dias idênticos na. Ah, entendo. Não existe 2 dias idênticos. 2 segundos idênticos. Não existe nada idêntico. Nada. Não tem nada estático. Nada, nada é estático. Nada está parado. Absolutamente parado. Não tem um segundo. Um segundo que é igual ao outro. Um. Nenhum. Nenhum segundo que é igual ao outro. Mas esse ano foi o pior. Esse ano foi o pior. Esse ano foi o que eu tomei as piores decisões. Como? Como que é a pior? Né? Como que é a pior? Então, assim, entra também na grande pergunta do contra, né? Guilherme, assim, se eu não gostar desse curso, e assim, qual o curso que eu escolho, tal, não sei o quê, qual o melhor curso? O que dá certo, cara. O que dá certo. A mesma coisa do planejamento. Guilherme, qual é a melhor forma de estudar? A que funciona. Guilherme, qual é a melhor forma de treinar, de fazer dieta, de não sei o quê, de blá blá, e de se esforçar, e de conseguir estudar todo dia? Estudando. Fazendo dar certo. Se dá certo, cara, se tá funcionando, se aquilo ali faz bem pra você, se não é contraditório, se não te deixa mal, se não tá, acontece isso tudo, tá acontecendo isso tudo, tá? Pronto, pronto. Meu irmão só consigo estudar dando um mortal pra trás. Eu faço uma questão do mortal pra trás. Funciona? Funciona. 10 mortais pra trás, então. 1 milhão de mortais pra trás. Funciona pra você? Funciona, então faça. Faça. Guilherme, e se não der certo? Vai ser por causa disso? Eu acho que sim. Então mude. Mude. Dê um mortal pra frente agora. Faça isso. Guilherme, se for pior. Exato. 90 mortais.
Não tem como. Você vai acabar o final do ano, aí gente termina o fim do ano e fala assim: caraca, velho, vem aquela nota ali fodida, você fica arrasado, sei lá. Você pensa, pô, não valeu a pena. Como não, cara? Como é que não valeu a pena? Porque o que é que teria valido a pena? Então, sabe, o que é que teria valido a pena? Mas eu não deu certo. Olha só a novidade, né? As coisas não dão certo, gente. Sempre. Nem sempre as coisas dão certo. O perfeccionismo, cara, ele não é bom. Falo isso como a pessoa mais perfeccionista que eu conheço, sou eu mesmo. O perfeccionismo não é bom. Não faz bem. Ele não funciona. O perfeccionismo não funciona. Aí você sabe o que acontece? Sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Você bota no TikTok, bota no YouTube, 65 pessoas falando: não, você tem que estudar 15 horas por dia, cara. Você tem que ver esse material aqui, porque esse material aqui é o melhor. Você tem que ver isso aqui, porque esse aqui é o melhor. Você tem que fazer isso aqui, porque esse aqui é o melhor. Você tem que assinar o meu curso, porque o meu curso é o melhor. Você tem que fazer isso aqui, porque o meu curso é o melhor. Entendeu? É o melhor. Não, esse aqui é o melhor, cara. Esse aqui é o melhor. Funciona pra todo mundo, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor. Não, sabe qual é o melhor? O que funciona pra tu, pô. É o que funciona pra tu. Existe, cara, o trabalho da ciência é justamente fazer isso. Sabe o que é que o trabalho da ciência é? Por que a ciência é tão boa? Porque ela pega o que funciona para um, para dois, para três, ela acha uma correlação com isso tudo e diz: funciona para isso aqui, funciona para todo mundo. Tem coisas que funcionam para todo mundo. Dormir, cara, funciona para todo mundo. Olha só que loucura, né? Dormir funciona para todo mundo. É isso que a ciência faz. Não é o curso do Zé Manel ali da internet que ele fica anunciando para tu comprar por R$ 1.000, dizendo que é o melhor, pô. Não é, não é. Aí você compra, se enche de culpa, meu Deus, eu não consigo. Isso deve ser um animal mesmo, sou um quadrúpede. Pô, não consigo. É culpa sua, entendeu? Então, assim, você tomar, você tomar uma escolha, você fazer uma escolha, você tomar uma decisão, já está imbuído necessariamente do risco de você não tomar alguma. Aliás, não tomar infinitas decisões. Infinitas decisões. Certo? Então, o paradoxo da escolha é isso. Para cada escolha que eu tomo, aparentemente, eu tendo a acreditar que existem infinitas escolhas que são melhores. Como é que eu vou ficar feliz, então, com a minha vida? Se a minha vida é um grande somatório de decisões, cada uma em sua singularidade, inferior às infinitas outras que eu poderia ter tomado, cada uma de uma vez. Beleza? Tudo certo aí? Tudo certo? Beleza? Então, consegui responder é, satisfatoriamente? Sim, sim. E a próxima pergunta eu acho que é do Arthur, né? Se eu não me engano. Pode, deve. Quanto o desejo de querer somente instituição e mais nenhum pode atrapalhar no desenvolvimento de estudos. Tenho medo de ficar preso na obsessão por uma única faculdade e perder grande parte da vida nisso. Além, claro, da sensação de fracasso, cobrança, ansiedade. Claro, claro, né? É, assim, não, eu posso falar isso, eu tenho uma grande boa coisa para falar sobre isso, tá? Uma excelente coisa para falar sobre isso. Eu passei 3 anos me preparando pro ITA. 3 anos, certo? Dos 18 aos 21, eu fiquei me preparando pro ITA.
Então, assim, é de se imaginar que eu estudei muito, né? Sim, mais, aliás, né? Estudei muito. E aí, cara, o ITA só existe um no mundo, né? Só tem um ITA no mundo. Ah, em breve vou fazer aqui em Fortaleza, mas por enquanto só existe um no mundo. E eu tinha, na turma onde eu estudava, tinham outras 150 pessoas que queriam também o ITA. Outras 150 pessoas também queriam o ITA. Eu sou de Fortaleza, cara. Fortaleza. Outras 150 pessoas queriam o ITA, certo? Eu vou citar esse exemplo, porque ele talvez ele possa te abrir os olhos, tá? Mas assim, quando você coloca a ideia só numa coisa, quando você coloca essa coisa aqui, ó, a sua visão ela fica assim, certo? Estudei na área, sim. A sua visão fica assim, certo? Você enxerga assim, faz. O cara deve me conhecer aí. Falou, está fazendo perguntas muito específicas. Mas então, você, você tapa, cara. Você tapa o seu campo de visão. Entendeu? Você tapa o seu campo de visão. Você não consegue olhar para aquilo, você não consegue enxergar outras coisas que podem ser igualmente boas, se não melhores. Aí, não confundam isso com a ideia de que eu falei agora, né, com o pressuposto do paradoxo da escolha, né? Sobre o paradoxo da escolha. Quando você quer só uma instituição, você tem que ter certeza que aquela instituição ela tem tudo, né, na balança de coisas boas e coisas ruins, para você tem que ser tem que sobressair coisas boas, tem que ser positivo, certo? Positivo como assim? Cara, é perto da minha casa, a minha prioridade é estar onde eu estou agora. Eu não quero ficar em outro lugar, não quero ter que me mudar. Mas a faculdade é boa por isso. Eu não quero ter que. Como fazer essa balança? É justamente o que eu estou dizendo. A geograficamente falando, ela é boa para você? É boa? Você consegue se locomover certo para isso? Você demora muito tempo, pouco tempo? Como é que é isso? Certo? Assim, a infraestrutura, ela é boa, ela é adequada. Você vai passar 4 anos lá, cara. No mínimo 4 anos lá. Então você tem que se assegurar de que a infraestrutura ela vai ter que ser satisfatória, certo? Como é que funcionam as pesquisas dela? Como é que é a verba dessa faculdade? É uma faculdade pública? É uma faculdade privada? Como é que é o sistema dela? A coordenação é boa? Conversa com alunos, cara. O sistema dela é legal? Os professores, em sua maioria, eles são bons, eles são didáticos, dão aulas boas? Isso conta muito. Se você puder ter contato com alguém de lá de dentro e conversar com essa pessoa perguntando como é que funciona, como é que é isso, faz muita diferença. Como é que é a logística em relação à comida? Como é que é a logística em relação ao transporte, à segurança? Como é que funcionam as oportunidades? Qual é o índice de aprovação dessa faculdade aqui? Muita gente se forma, pouca gente se forma, é muito difícil, é muito fácil, como é que é esse curso, tá? Tá, gente. Quanto mais você fizer essa pesquisa, menos a sua chance de cometer um erro, de tomar alguma decisão e assim, não ter as suas expectativas atendidas. Porque se você for escolher só uma coisa, você tem que garantir que essa coisa ela vai ter que ser satisfatória. Ela pode não ser 100% fidedigna com o que você tem na sua cabeça, mas ela tem que ter pontos fixos que são importantes. E querendo ou não, você vai ter que se locomover, você vai ter que ter segurança e você vai ter que ter uma infraestrutura boa. E a educação, com certeza. Então, se você analisa esses 4 pilares, né? Localização, infraestrutura, segurança e educação. Se a faculdade ela for satisfatória para você nesses 4 quesitos, é válido você querer só nela. É válido, certo? É válido. Guilherme, mas assim, a faculdade é muito difícil, o curso é muito concorrido, não tá. É, posso pensar no plano B? Deve pensar no plano B, cara. Você deve pensar no plano B. Essa coisa de queimar o barco para ter só um plano A, coisa de louco, cara. Não, assim, isso é coisa de maluco. Coisa de maluco, certo? Coisa de maluco. Você quer ficar maluco? Você quer ficar louco? Quer ficar louco? Você vai nesse daí, eu só tenho que ter o plano A e o plano A, e não importa se não tiver plano B. É a maior cagada que você pode fazer, cara. As maiores cagadas que você pode fazer. Tenha o planejamento. Tenha um planejamento. Faça um planejamento adequado, certo?
vou perder grande parte da vida nisso, cara, você perde grande parte na sua vida de uma forma ou de outra. 4 anos na faculdade e fora da faculdade vão passar com a mesmíssima velocidade. Mesmíssima velocidade. Certo? Mesmíssima velocidade. Certo? Então, assim, esses pontos são muito importantes. Esses pontos são muito importantes. Se você, depois de responder a pergunta, cadê? Eu não vi, cara. Você pode refazer a pergunta, por favor? Não vi. Pode refazer. Aliás, CZ, você perguntou o que se eu estudava na Ari por uma, só por perguntar, ou você já me viu por lá? Porque eu não sei se eu já te vi por lá. E alguma dúvida, gente, assim, em relação ao que eu acabei de falar? Respondi a pergunta, Arthur. Respondi. Depois, eu acho que é a Raíssa, né? Tem a do Pedro, né? Tem a do Pedro. Mas como ele pediu pra dar prioridade. Não, eu sei que não é ele. Eu tenho uma ideia de que não seja ele, certo? A próxima é a sua, Raíssa, então, pode ser? A próxima é a sua. Tipo assim, CZ não é um tipo de apelido que eu conheço, entendeu? CZ. Então não tem como, assim, eu tentei pegar pelo apelido, certo? Tentei pegar pelo apelido. Eu não sei. Mas eu vou responder. Guilherme, explica na sua visão quais as maiores diferenças entre a faculdade e o ensino médio. Não sei se tem algo a ver com o tema da aula, só tenho curiosidade. Cara, vou te perguntar, vou te falar uma coisa, tá? A diferença entre o ensino médio e a faculdade você pode fazer o que você quiser. O que você quiser você pode fazer na faculdade. Qualquer coisa você pode fazer na faculdade. Tipo, no ensino médio, você reprova uma matéria, né? Você tem que repetir um ano. Na faculdade, não. Foda-se. Certo? A faculdade é um grande foda-se. A maior diferença é essa. Muito. Não, é infinitamente maior. Infinitamente maior. Cara, no ensino médio, ó, no ensino médio, cara, você tem apostila, entendeu? No ensino médio tem apostila, no ensino médio o professor ele cobra você, no ensino médio acontece um monte de coisa, assim, tem, o pessoal é mais unido, tal. Cara, na faculdade não tem isso não, certo? A faculdade, assim, eu falo ah, no longo prazo, 4 anos, né? Cara, você, no primeiro, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em cálculo, matemática, tá? Em cálculo, na minha turma, assim, passou as provas. Das duas provas, instantaneamente, reprovaram 20 pessoas. Instantaneamente. Em cálculo, certo? Instantaneamente. Reprovaram 20 pessoas. Sabe o que isso significa? Pô, a matéria é muito difícil, tal, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. É. É desafiador? É desafiador. Principalmente porque esse semestre, como teve greve aqui, ele teve que ser encurtado. Então o semestre só teve 4 meses. Então foi assim, os caras deram uma puxada legal. Mas, ou sabe, o que isso significa no final das contas é que no próximo semestre, se você passar, você vai para cálculo 2. A sua turma que tinha 20, que tinha 40, só tem 20. No máximo agora só tem 20. Ainda vai reprovar mais gente, né? A sua turma corta de um semestre pro outro. Corta, entendeu? E o professor não tá nem aí, bicho. Tem professor, a maioria dos professores não liga. Simplesmente não liga. Entendeu? Simplesmente não liga. Então, assim, a maior diferença da faculdade para o ensino médio é que o ensino médio tem 3 anos. A faculdade ela pode durar muito tempo. Muito, muito, muito tempo, cara. Eu dou aula presencial para um aluno que a mãe dele demorou 9 anos para se formar, porque ela trabalhava e estudava. Ela demorou 9 anos para se formar em engenharia. 9, certo? Então, assim, você pode, cara, passar ali a faculdade de 4 anos, você pode passar 6 anos se você for reprovar nas cadeiras.
entendeu? E a coisa mais normal do mundo é reprovar a cadeira. É, exato. Os horários é você que escolhe. No primeiro semestre, você normalmente segue um horário fixo. Depois você pode escolher nas suas cadeiras, você pode ter cadeira optativa. Cara, assim, tem mais coisas diferentes do que coisas parecidas. E mais fácil, assim, é mais difícil eu responder o que é que tem de semelhante. A semelhança é que você senta e estuda. Pronto. Essa é a semelhança. Essa é a semelhança. Tem professor, tem colega, tem uma cadeira, você senta e estuda. Essa é a semelhança. O resto é tudo diferente, cara. É completamente diferente. A galera da faculdade pinta o cabelo, raspa, aí começa a usar substâncias ilícitas, não sei o quê, conhece gente errada, conhece gente certa. Tipo, faz tudo, cara. Faz tudo. É terra, assim, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Tudo, 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 tudo que você imaginar. Hoje em dia, menos do que antes. Aliás. Hoje em dia tem menos do que antes. Pelo menos aqui. Menos. Menos. Existia uma época sombria da engenharia. Viu? Existe uma época sombria do mundo, do planeta. Sabe como é o nome? Anos 80. Anos 80. Todo mundo fumava, todo mundo fazia de tudo, não tinha um telefone para gravar nada, não tinha. É, pô, anos 80 era terra sem lei. Assim, todo mundo fumava, cara, todo mundo fazia de tudo, todo mundo bebia, todo mundo tava nem para nada, não tinha telefone para gravar, não tinha expose, não tinha rede social, não tinha nada, todo mundo fazia o que dava na telha. Entendeu? Tinha tudo, cara. Tinha tudo. Tipo, hoje a gente se espanta porque a gente vê em todo canto, acontece alguma coisa, a gente vê. Por quê? Porque grava, porque tem notícias, etc. Antes, cara, tinha essa não. A galera fazendo, tava nem aí. Do Ica. O que é o Ica mesmo, hein? O Ica. Ah, sim, 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 sim. Ah, é um estereótipo todo, pessoal. A gente acha que essas coisas são erradas, mas é isso que acontece mesmo. É isso que acontece mesmo. É isso que acontece mesmo. Você vai na calorada aí, você vai na calorada da vida, bicho. Só que rola. Eu respondi aqui. Agora é a vez. Agora é a vez da Raíssa. Falei certo? Raíssa. É a vez da Raíssa. Não é FJ. 8 horas de open bar. É, filho? Fazer a pessoa perguntar? Pronto. Eu vou responder a do John. Eu vejo muita gente indo muito bem no primeiro dia e tenho um pouco de dificuldade de entender a maneira certa de evoluir e me organizar. Ele está aqui ainda? Tá. Sinto que estou mantendo os 29 e 31 acertos que fiz ano passado. O que você pode sugerir nessa etapa final para subir 5, 6 acertos e chegar nos 36 em linguagens e humanas? Estou com mais acertos em matemática do que humanas, para você ter ideia. Ah, entendo. O que, é que eu posso te falar? A estrutura da prova, a estrutura da prova do Enem é o seguinte: a sua nota alta no primeiro dia, a sua nota alta no primeiro dia, ela vai servir para deixar você, assim, para a sua nota do primeiro dia, ela serve para não baixar a nota do segundo dia, de tão desigual que a prova é, certo? De tão desigual que a prova é. Porque tem como você ir mal no primeiro dia e passar, só pelo segundo dia. Existe como. Assim, no primeiro dia eu estou tirando a redação, tá? Estou excluindo a redação. Estou excluindo a redação. Tem como, cara. Tem como. Tem como você fazer, assim, porque se vocês forem olhar, gente, se vocês forem prestar atenção, a prova de linguagens para a prova de matemática é quase 200 pontos de diferença, cara. Na verdade, é mais de 200 pontos, é quase 300 pontos de diferença, certo? Quase 300 pontos de diferença. Tem prova de matemática, a prova de matemática vai até 980, a prova de linguagem assim, é sofrido passar dos 710. Eu peguei, ó, você pega 700 com 29 questões, eu fiz 800 com 29, 790 e tantos, entendeu? 29.
Tipo, é muito desbalanceado, cara. É muito desbalanceado. O que eu quero dizer pra você? O que é que eu quero dizer com isso aí? Você, primeiro dia, se você não vai tão bem, você não vai tão bem, e você não é tão adepto às humanas, tente realmente, assim, ser bom fazendo prova, certo? Tente implementar a sua estratégia de prova. Porque às vezes você não consegue fazer as 5 questões por falta de tempo, certo? Por falta de tempo. A prova é extensa, você tem que ler muito. A sua leitura não é tão rápida, tô dando um exemplo, tá? Não é tão rápida, você acaba perdendo questões por falta de interpretação adequada. Ou seja, você não dá o tempo necessário para poder entender o que a questão está querendo falar e você marca aquilo ali incerto. Isso diminui, né? Diminui consideravelmente a sua nota. Diminui consideravelmente a sua nota. Por quê? Porque o primeiro dia, cara, você tem que ler tudo. Cara, isso, infelizmente. Ah, Guilherme, mas a prova do ano passado, tal, não sei o quê. Eu vou dar o meu relato da prova, certo? Vou dar o meu relato da prova. Ano passado, eu li todas as perguntas. Todas as 90 questões. Todas. E li e respondi todas e sobrou uma hora. Tipo, fiz a redação, tudo e respondi tudo e ainda sobrou uma hora. Ah, Guilherme, mas você sabia da prova inteira? Nem a pau. Nunca. Nunca. Eu não sabia nada da prova. Nada, 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 nada. Certo? Nada. Assim, nada que eu diga assim, porra, o mais desconhecido que sabia. Mas eu fiz a prova inteira e sobrou tempo. É porque eu sou um gênio de humanos? Não, cara. É porque eu leio as coisas rápido, entendeu? Pode sim, cara. Pode mandar dúvida no privado. Aliás, eu sempre falo isso, né? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês? Implemente a sua estratégia de prova. Às vezes, cara, você fica ali naquela questão de humanas, o texto você fica, pô, que texto chato, tal, não sei o quê. Aí você lê sem vontade, tem que ler a mesma coisa 3 vezes, você perde 5 minutos na questão. 5 minutos na questão, certo? Como melhor, cara, lê. Assim, realmente você lê. Melhorar a sua interpretação. Exato. Aí você lê e esqueceu o que leu, exato. Se você, cara, você tem que. Quando eu falo estratégia de prova, cara, é você fazer as coisas. Assim, quando você tá na prova ali, é você entender que em algum momento você vai estar cansado. No começo você vai ler tudo, você vai fazer tudo, você vai fazer a redação direitinho, vai passar ali. Mas quando é nas últimas 2 horas de prova, cara, você tá uma merda. Você não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais nada, não quer ler mais nada, já, assim, a ansiedade já passou, já tá assim, exausto, entendeu? Já tá cansado, o corpo já tá sentindo cansaço. Então você tem que mitigar o seu cansaço. Você tem que levar alguma coisa para você comer, você tem que beber uma água, você tem que levantar, para poder dar uma esparecida, certo? Você pode mesclar as questões, resolver uma parte das questões de linguagem, uma parte das questões de humanas, para poder melhorar o seu processo atencional. Melhorar, certo? Melhorar o seu processo atencional. Porque o problema, cara, não é porque o texto é longo, é porque o texto é longo e tu tem que ler 5 vezes, entendeu? Não é só uma questão de conteúdo, gente. É uma questão de tempo, entendeu? Às vezes é uma questão de tempo. Se você, às vezes, fica estagnado, se você fica estagnado numa quantidade de questões, às vezes não é questão de conteúdo, cara. Às vezes é estratégia de prova, às vezes é a forma como você resolve, às vezes tem, assim, certo? Então, assim, como melhorar? Pra, pratique ler as questões uma vez, ler as questões, o texto uma vez, para tentar reter o máximo de informações e você não ter que ler ele 2 vezes, 3 vezes, certo? Então, assim, tente melhorar o processo atencional. No primeiro dia é isso. No primeiro dia é isso, certo? Sobre em relação aos textos, eu que sou uma pessoa de exatas, falando sobre uma estratégia que eu uso em humanos. Funciona para você? Tecnicamente funciona para todo mundo, certo? Melhorar o seu processo atencional. Aí, para isso, você tem que checar se você dormiu bem na noite anterior, certo? Você vai fazer o simulado, você tem que garantir que você dormiu bem, tem que garantir que você está alimentado, né? Você não pode fazer as coisas com fome, certo? Você tem que garantir que você também bebeu água certinho para você não ficar muito cansado, certo? Então, assim,
garanta que o seu corpo está num ambiente adequado, né, para você ter atenção. Se você chegar cagado na hora da prova, bicho, tu não vai conseguir ler nada, não vai conseguir interpretar nada, certo? Essa, assim, essa talvez seja a melhor forma. Em questão de conteúdo, eu não vou saber te dizer, realmente. Em questão de conteúdo, eu não vou saber dizer. Pode ser, desde o final pro começo, pode ser. Pode ser. Certo? Raíssa, sua vez. Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? E, gente, assim, alguma dúvida de vocês? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem dizer? Ah, tá. Nossa, eu esqueci de te responder, né? Foi mal. No PV não dei conta. Cara, pode mandar dúvida no PV também sobre o Ari, tá? Pode mandar dúvidas muito específicas, gente. Pode mandar no privado, tá? Não tem problema. Dúvidas muito específicas, vocês podem mandar no privado. Fico entretido com o livro contemporâneo, que nada. Fazer meus afazeres de domingo. Me resguardar ao Senhor, né? Junto ao Senhor. Sim, e aí, gente? Alguma dúvida? Mais alguém tem perguntas? Carlos, Jalex, PA. Cara, muito bom. Eu tenho um tablet. Muito bom. Muito bom. A do Pedro, né? Eu posso responder a do Pedro enquanto vocês mandam. A dele, né? A dele é num. Como é que fala? A pergunta dele tá mais lá em cima, mas ainda lembro, que era assim, como lidar com a sensação de que você esqueceu tudo, né? Você esqueceu tudo. Fala que eu não consegui resolver essa questão, esqueci tudo. O que é que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Certo. Isso é até bom, né? É basicamente como reter o conhecimento, né? Como reter as informações por mais tempo, né? Esquema das revisões e tal. É, muda de novo. Eu não vi não, cara. Isso é mal. Não tinha visto. Mas eu vou responder do Pedro, né? Vou terminar. Ó, quando a gente esquece alguma coisa, né? Quando a gente tem a sensação de que esqueceu alguma coisa que a gente sabia, é porque normalmente a gente não tinha conhecimento suficiente sobre aquilo. Pô, o normal é que a gente esqueça. Constantemente, constantemente, seu cérebro quer que você esqueça as coisas. Porque pensar, reter informações requer energia. E o cérebro, o nosso corpo, ele tende a sempre trabalhar com o mínimo de energia necessário para a gente poder sobreviver, certo? Sempre. O mínimo, ele só faz o necessário. Nosso cérebro, o nosso corpo, ele evita excessos, tá? Ele sempre tende a evitar excesso. Ele sempre. E o Pedro vai conseguir falar isso, né? Como é o nome? É homeostase, né? Homeostase. Então, o nosso corpo ele sempre tende à homeostase. Sempre fica a homeostase. Mas a homeostase, cara, ela é muito variável. Muito variável. Às vezes o seu normal é ficar muito ruim, é estar muito mal. O seu corpo consegue se adaptar a isso. A sua mente se adapta a isso. O meu cérebro está se auto-sabotando também. Né? O nosso cérebro se adapta a tudo, cara. A nossa cabeça se adapta a qualquer situação. Mais do que a gente imagina, mas ele se adapta muito mais do que a gente imagina. Certo? Então, assim, quando quando a pergunta é como lidar com o esquecimento, primeiro a gente tem que entender como que esse esquecimento ele se manifesta. Eu esqueci a teoria e esqueci como é que faz a prática. Eu esqueci tudo. Eu esqueci um detalhe ou outro, tal. Quais são os níveis disso? O quão embaçado tá esse conhecimento para mim quando eu paro para pensar nele? A gente resolve isso, cara, quando você vê questões sobre, certo? Quando você vê questões sobre. Você tem que
ver como é que ativamente essa dúvida se manifesta. Você olha uma questão, você para pra pensar nela, pensa, pô, essa questão aqui ela é de geometria analítica. Aí a distância entre duas retas, pô, mas eu só sei de reta ao ponto. Bicho, como é que faz aqui de reta até reta e tal? Aí você fica pensando. Quando você vê que o seu problema é aí, é nessa manifestação, nessa pequena vertente daquilo que você precisa fazer do todo, você consegue trabalhar melhor essa dúvida. Aí, ou seja, você não esqueceu o conteúdo inteiro. Você esqueceu uma parte dele. Provavelmente a parte que você tinha mais dificuldades, a parte que você tinha mais dúvidas. Então, a ideia é que você responda a essas dúvidas. Sabe quando você vê aquele conteúdo que você pensa, pô, eu entendi, mas não entendi muito bem como explica? Eu decorei assim o que o professor disse, mas não entendi muito bem como é que se aplica isso. Normalmente a gente tende a esquecer isso. Por isso, quando a pessoa pergunta, sei lá, por quê? Aí você fica meio, pô, verdade, eu não sei por quê. Normalmente essas informações, elas vão mais rápido, porque elas não têm links, elas não fazem links com outras informações, certo? Elas não fazem link com outras informações. Então elas ficam mais soltas. E essas informações mais soltas, elas tendem a ser eliminadas, esquecidas com mais facilidade. Então a ideia é você tentar assim, fazer conexões com tudo que você tem, certo? Com tudo que você tem. Quando você faz esse link com as informações que você tem, fica melhor. Porque você dá significado e com significado você não esquece. Você pode até esquecer sobre potencial elétrico, mas você lembra de como é que funcionam as linhas de campo, aí você vê mais ou menos aquilo, você lembra que tem alguma coisa relacionada e resolve. Entendeu? Então as revisões muitas vezes é isso. Você tem que entender como é que essa dúvida ela se manifesta, certo? Tem que entender, são níveis e níveis. Mas a melhor forma é praticando. Como essa dúvida se manifesta em relação à prática? Aí você começa a trabalhar em cima disso. Lê primeiro o enunciado e as alternativas depois. E as alternativas e depois o texto. É boa? Cara, depende. Depende. Se forem humanas, eu acho que é melhor você ler. Certo? Se for, por exemplo, aquelas questões com textão, eu acho que vale a pena você ler aquilo rápido. Rápido, tipo assim, só uma passada de olho, tá ali bem rápido. E aí depois você vai para o enunciado. Às vezes, cara, a pergunta que ele faz não tem nem pé nem cabeça, entendeu? Eu não consigo ler o enunciado depois, eu me confundo toda. Não, eu tô dando assim, tô dando o meu parecer, certo? Eu prefiro ler tudo e olhar a pergunta. Tipo, dar uma passada de olho, ler a pergunta, depois voltar no enunciado. Tipo, no enunciado que ele tá falando, certo? Depois eu prefiro fazer isso. Mas em exatas, não. Em exatas é muito melhor, infinitamente melhor, você olhar primeiro o que ele está perguntando e olhar as alternativas e depois você olhar o enunciado. Infinitamente. Infinitamente. Tá? Infinitamente. Em exatas, isso é muito importante. Ou você vai querer ler aquela questão. No interior da Paraíba é usado muitas placas solares para poder fazer o abastecimento de água necessária através de robôs. Blá, blá. Aí, do nada, ele pergunta assim: qual é o que significa sublimar a água? Pô, entendeu? Pô, aí não dá, entendeu? Às vezes é a informação completamente desnecessária. Mas em humanas eu não sei, cara. Eu gosto de ler tudo. Exato. 3 parágrafos para resolver uma questão de merda. Não é merda. É muito melhor você não ler em exatos. Eu acho muito melhor você ler diretamente o enunciado, certo? Mas em humanos não tem muito para onde escapar, não. Eu acho que não tem muito para onde escapar, certo? Salvo, né? Salvo quando você. Assim, mas sempre é bom você ver a pergunta primeiro, certo? Leia a pergunta primeiro. Leia o que ele quer, certo? Leia primeiro o que ele quer. Mas não fique, assim, na dúvida, sempre leia o enunciado. Sempre, sempre leia, certo? Para garantir. Mas se a pergunta é muito direta, responda sem medo, certo? Se a pergunta é muito direta, responda sem medo. Alguém perguntou outra coisa? No meu primeiro lado, eu levei isso muito a sério e só li o enunciado. E a gente fala. Olha, é duro. É duro.
Cadê? Mas tudo certo? E esqueci o texto hoje depois do Enem. Porque tem toda uma questão de tempo, né? Cara, mas assim, se você esquecer o texto todo, é mais um problema atencional, entendeu? Atencional. É um processo, acho que é mais um problema de concentração, sabe? Tipo, se você lê só, se você lê no automático, você esquece. Você tem que realmente, exato, exato. Vai marcando, cara, esse negócio de marcar é muito bom, cara, muito bom. Tipo, faz pequenas marcações, tipo assim, nem que seja só um sublinhado. É muito importante. É muito importante. Ei, mas assim, como é que é o teu sono, bicho? Tu dorme direitinho? Tu come direitinho? Tu descansa? Faz atividade física? Tu pega sol? Entendeu? Como é que é isso? Só funciona comigo marcando, pois é. É, exatamente, ninguém. Antes, eu como quando dá e durmo quando lembro. Pronto, tá explicado. Pô. Tu não tem merda nenhuma, não. O que tu tem é cansaço. Tu tem cansaço, bicho. Vai dormir. Entendeu? Então é isso. E aí, Vi? E aí, Vi? Como é que tá? É, tem essa safadeza, pô. Negócio de laudo, cai de paraquedas. Bem-vinda. Estou no reino. Rapid Eye Movement, né? Rapid Eye Movement. Tudo certo, gente? Então, tudo certo? Então, foi um, assim, acabou de dar 1h20. Alguém tem mais alguma grande pergunta? Alguém tem mais alguma grande pergunta? Façam aí alguma grande pergunta. Opa, peraí. O que vocês estão falando? Hoje é tema livre, Vicky. Hoje é tema livre. Tema livre. E aí, alguém tem alguma grande pergunta? Mais alguma grande pergunta? Hein? Não, não. Como eu preciso lembrar de fazer marmita. Não, é foda, cara. Mas tem que se preparar, bicho. Né? A vida é tua, né? Tu tem que comer. Não é uma opção, tá ligado? Não é questão de lembrar de comer. Você tem que comer, cara. Tem que comer. É, qual o tema da redação desse ano? Bom, eu acho, né, tipo assim, qual vai ser os impactos ambientais para as próximas gerações? Alguma coisa do tipo, entendeu? Certo? Tipo, qual a importância de cuidados ambientais para a preservação das futuras gerações? Sei lá, coisa assim do tipo, certo? Eu acho que vai ser meio ambiente. Ou vai ser meio ambiente, ou vai ser alguma coisa com IA, tipo, alguma coisa assim. Inteligência artificial ou meio ambiente.
Você fugir disso, velho, eu acho muito nada a ver, sei lá. Mas sempre é, né? Nossa, falando mais da inteligência artificial, cara, inteligência artificial. Inteligência artificial, certo? As diferentes fases do riso. É, pois é, viu, gente? Então, assim, quem estiver gravando aí, né, acho que é você do contra. É o Carlos? É o Carlos, né, Carlos? Do contra. É o do contra, do contra. Ó,